Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus. Hoje, mais uma vez aqui na nossa live, segunda-feira, dia em que muitos vão trabalhar, muitos que trabalharam ontem, muitos que não trabalharam, muitos que estão confinados nos quartos de hotéis, em casa, muitos que estão à espera do resultado de exames. Estamos todos no mesmo barco, tanto em Portugal quanto no Brasil, mas graças a Deus, Deus tem operado uma bênção. E desejo do meu coração que todos se salvem, que todos se curem dessa enfermidade e que esse vírus desapareça, que possamos voltar à vida normal. Muitas vezes nós ouvimos mensagem, ontem mesmo eu preguei sobre isso. Estamos no tempo do fim, é chegado o tempo do fim. E alguém um dia disse para mim, desde que eu nasci que eu ouço isso, meus pais já ouviram isso. E há 2019, 2021 anos que nós ouvimos isto. Nosso tempo era contado e é contado para a morte. Nosso tempo físico, mas o nosso tempo espiritual é contado para a vida e para a vida eterna. Então nós não devemos ter medo da morte e nem sermos repreendidos por dizermos isto. Mas a Bíblia fala que o tempo do fim está próximo, mas ainda não é o fim. Esse ano 2021 ainda passaremos por muitas tribulações e dificuldades e precisamos estar preparados para isso. Precisamos estar preparados para sentir a presença de Deus, para chegarmos mais próximo de Deus, para vermos que o mundo não tem solução, mas Deus tem. Deus tem a promessa de vida eterna. E mesmo que passamos por tribulação, nós almejamos uma pátria mais além, porque essa pátria não é o meu lugar. E a Bíblia diz também que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, porque a nossa pátria é além dessa pátria. O nosso mundo é além deste mundo, porque nós almejamos uma vida eterna. Minha amiga Neide, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, minha querida. Então, a Bíblia vai falar hoje sobre Mateus 16, e o Senhor fala aos discípulos: acautelai-vos do fermento do fariseu. E os discípulos ficam mesmo ali a pensar, o que será que Jesus está falando, né? Então, Jesus chegando, mas ele respondeu: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo? Ou o céu está nublado, e pela manhã haverá tempestade, ou o céu está um pouco vermelho e sombrio? Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais do tempo? Então aqui Jesus diz assim, que as pessoas olham para o céu, se estiver nuvem escura vai chover, se tiver vento está aproximada a tempestade. Aqui na ilha, como vivemos na ilha, as pessoas quando o vento vem do sul, é porque isso, quando o vento vem do norte, eu ainda não sei, mas muitas pessoas sabem. Quando nós olhamos para o Pico do Castelo e vemos que o Pico do Castelo está, nós não conseguimos ver a ponta do Pico do Castelo, nós também falamos, olha, hoje vai chover, porque o pico não se vê o pico. Então, quando não se vê o pico é porque vai chover. E aqui o Senhor Jesus chama a atenção das pessoas. Vocês sabem ver o tempo. Vocês olham para o céu e conseguem ver se vai chover ou não. E olham para o céu e não conseguem ver aquilo que Deus prometeu. Quais foram as promessas de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da sua comunidade, para a vida da sua igreja? Aqui no verso 4 do capítulo 16 de Mateus diz assim, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os retirou. E depois, quando ele chegou a certo lugar, juntamente com seus discípulos, ele começa a perguntar aos seus discípulos, falar para acautelai-vos do fermento dos fariseus. E os discípulos pensam que, como já tinha feito 2 milagres ali da multiplicação dos pães, 2 vezes os discípulos não levaram alimento para a multidão e Jesus multiplicou os pães. Não que isso fosse difícil para Jesus, mas também Jesus não ia ser um padeiro para toda hora estar multiplicando. As pessoas acham que Jesus é um padeiro. Ah, Jesus, hoje eu preciso de pão. Ah, Jesus, hoje eu preciso de pão. Jesus não é um padeiro, Jesus é um Senhor da minha bênção, um Senhor da sua bênção. E Ele está aqui não para multiplicar o pão que perece, mas está para multiplicar o pão que jamais vai perecer, que é o pão da vida, que é o seu corpo repartido entre nós. Então, o que é o pão da vida? É Jesus. Eu posso ter Jesus na minha vida e eu posso dar Jesus para você. E você pode dar Jesus para outra pessoa. Esse pão que vai multiplicando sem esse fermento químico. Então, Jesus falava com eles, acautelai-vos do fermento dos fariseus. É o que? Acautelai-vos daquilo que vocês aprendem na religião. Eu vejo muitos crentes
crentes que são supersticiosos. Outro dia eu estive falando isso com uma irmã. Crentes supersticiosos é o que mais há dentro das nossas igrejas. Eu não faço isso porque meus pais me ensinaram que não poderia fazer isso. Quando eu estou com um período eu não posso fazer isso. Não, gente, vamos estudar química, vamos estudar biologia. Quem nunca estudou, estuda um pouquinho. Acautelai-vos, é nisso que a palavra fala, acautelai-vos do fermento do fariseu. Vocês não são religiosos, vocês não podem ser religiosos, vocês precisam ser cristãos, vocês precisam viver do cristianismo, vocês precisam viver da palavra de Deus. E aqui Jesus, falando com eles, acharam, esquecemos de novo de trazer pão, mas não era sobre esse pão da padaria que Jesus estava falando, mas era sobre o pão da vida eterna, do próprio Senhor Jesus. Ele estava falando de si próprio, e ele começou ali a alertar os discípulos sobre a hora da sua partida. Ele começou ali a alertar os discípulos o que haveria de acontecer com ele, né? Porque até então, até esse período aqui, não sei quanto tempo passou, mas Jesus falava, dava sinais, fazia milagres, curava, repreendia os demônios, ressuscitava mortos, mas ainda Jesus não tinha falado sobre as profecias, sobre a sua partida, e os discípulos ficaram ali assustados. Eles achavam que eles iam ter um mestre para sempre, né? Eles achavam que ia ter um mestre para sempre. É como nós que temos um pastor querido na nossa igreja, um missionário querido na nossa igreja, e achamos que vamos ter para sempre, e nos acomodamos. Olha, o pastor prega, o missionário prega, tem esse assunto para resolver, o missionário resolve, né? O missionário é o único que não pode, o missionário, o pastor, o líder, ele é o único que não pode ofender ninguém, e é o único que pode ser ofendido por todos. O missionário ou o pastor não pode abrir sua boca para falar nada, mas todos podem abrir sua boca e ofender o missionário, ofender um servo do Senhor. E isso é muito importante, irmãos, porque nós temos que honrar aqueles que estão à frente do trabalho da igreja, porque não é um trabalho fácil, é uma carga muito pesada sobre nossos ombros. E muitas vezes você, como ovelha, só vai ali para assistir o culto. Não, você tem que ser o culto, você tem que fazer o culto, você é o culto ao Senhor. Então Jesus, percebendo isso, e eles pensando que Jesus estava falando sobre o pão da vida, e ele disse, mas vocês ainda não entenderam, eu multipliquei o pão, sobraram tantos cestos, quantos mil eu alimentei, ainda sobraram tantos cestos de pão, como que vocês ainda podem falar a respeito de pão, se eu sou o dono do pão? Se eu quisesse pão aqui, eu tinha multiplicado, eu não ia perguntar a vocês cadê o pão, que eu sei que vocês são irresponsáveis, que vocês só estão à espera de receber e de não dar nada. Porque eles estavam ali, não há problema, não precisa se preocupar com o pão. Jesus chega lá, Jesus dá um jeitinho. Ele multiplica o pão. E depois do casamento, então, que nós vamos ver mais à frente, quando ele multiplica o vinho, então a coisa ficou melhor ainda. Pão e vinho, peixinho, não é preciso mais nada. Os portugueses, então, adoram isso, né? Agora ele está falando, como é que vocês podem pensar que eu estou falando de pão, se o problema do pão eu resolvo em um ápice? Ainda sobra para o mês inteiro para vocês comerem. Eu estou falando das profecias dos profetas Jonas. Eu estou falando da profecia dos últimos tempos. Eu estou falando que eu vou morrer e eu vou ressuscitar e eu vou para a vida eterna, porque o meu reino não é deste mundo, mas o meu reino é um reino eterno. Então Jesus disse que ele precisava de voltar. E a primeira pergunta que ele faz, e ele chega a Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens que eu sou? O que as pessoas aí dizem que eu sou? Então eles disseram, aí eles dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus queria saber o que a população, o que as pessoas diziam quem ele era. Então os discípulos responderam. E eles não esperavam que Jesus fosse perguntar para eles, e vós, quem vocês dizem que eu sou? E graças a Deus que Simão Pedro, como sempre audacioso, errava muito, mas também acertava muito. E logicamente Simão Pedro avançou na frente, avançou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso foi maravilhoso, porque Pedro ali ganhou uma autoridade do Senhor. Quando Pedro abre sua boca, depois de tantos erros, depois de tanta coisa que Pedro fez e ainda iria fazer, mas Pedro sentia no seu coração a ardente expectativa da morte e ressurreição de Jesus. E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E vocês, quem dizeis que Jesus é? Quem é Jesus na sua vida?
Jesus é apenas o padeiro que multiplica o seu alimento? Jesus é apenas o provedor de emprego? Jesus é apenas o médico que cura suas enfermidades? Jesus é apenas o psicólogo que te ouve todos os dias as suas lamentações? Jesus é o abastecedor de gasolina que não deixa o seu carro parar de andar? Jesus é o seu ortopedista que faz as suas pernas mexerem? E vós, quem dizeis que Jesus é? Será que você pode dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que morreu e ressuscitou para que eu fosse salva? Para que eu fosse salvo? Para que eu herdasse a vida eterna? Você pode dizer isso? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, como o Pedro disse com toda a autoridade. E por Pedro ter dito isso, Jesus disse para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Não foi pelo físico que Pedro disse, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então ali Jesus honra a vida de Pedro. Jesus disse assim, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre uma pedra, tu és Pedro e tu és pedra e sobre uma pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do céu não prevalecerão contra ela. Quando você diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, tu és o Cristo, aquele que há de morrer e ressuscitar, tu és o Cristo, aquele que veio para a minha salvação, Jesus diz para você assim, as portas do inferno não prevalecerão contra você. A partir do momento que você confessa que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e da sua vida, Jesus diz para você, sobre você eu vou construir a minha igreja e sobre você nenhuma potestade do mal vai prevalecer. Porque eu repreendo, eu curo e saro e eu tiro tudo que não vem de mim, eu tiro para o lado e abençoo você, Pedro. Eu abençoo você, cristão, que crê que Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar para buscar a mim, vai voltar para buscar a ti, vai voltar para buscar uma igreja preparada. E aqui Jesus continua falando com Pedro, que vai dar as chaves do céu para ele. Por isso existe essa superstição, né? Os religiosos, né? Hoje está chovendo, São Pedro, para a chuva, né? Isso é tudo metáforas que as pessoas usam, mas muitos crentes acreditam nisso, né? E quando Jesus fala sobre a sua morte, quando Jesus começa a falar sobre morrer e ressuscitar no terceiro dia, Pedro, com sua audácia, Pedro era fenomenal, né? Pedro, eu também sou mesmo assim, então eu falo que eu deveria chamar Petra, né, talvez. E Pedro, tomando a parte, começou a repreender Jesus, eu tenho compaixão de ti, de modo nenhum isso vai te acontecer. Não fala isso. Jesus fala, se isso não acontecer, é em vão a minha vida aqui. Né? Em vão as profecias que me trouxeram até aqui. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus. Então Pedro ali em cima confessa que Jesus é Senhor, e na mesma hora Pedro, usado pelo inimigo, diz, não, eu não vou deixar, eu vou com você até a morte, eu não vou deixar que isso aconteça. Não, precisava de acontecer. Jesus precisava morrer. Jesus precisava morrer e Jesus precisava de ressuscitar, porque senão nada disso teria sentido. Eu muitas vezes brinco na minha igreja e falo sempre isso, não é brincando, eu falo sério que eu estou preparada, graças a Deus, para voltar para o Senhor. E tem uma irmã na igreja que fala assim, não, você não pode morrer, você tem muito que fazer aqui, você tem que evangelizar. Será que é só eu que tenho muito que fazer aqui? Talvez Pedro ali tivesse com medo de perder o mestre, porque o que eles iriam fazer sem Jesus? Não, Jesus, tu não podes morrer, tu não podes deixar a gente aqui. Talvez ele falou isso até com medo, como essa irmã às vezes fala. Gente, é preciso que um vá para o outro tome um lugar. E Jesus precisava morrer e ressuscitar para que se cumprisse as profecias. Né? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. E em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então essa é a palavra de hoje. Você, quem diz que Jesus é? Você está preparado para a vida eterna? Jesus foi preparar um lugar para mim e para você. E nós temos que ter certeza, nós cristãos temos que ter certeza da nossa salvação. Nós temos que dizer, igual Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu preciso saber que se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Com toda certeza deste mundo,
Eu posso dizer isso. E você pode dizer isso. Com toda certeza deste mundo, você pode dizer, se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Se Jesus vier nas nuvens hoje, ele vai falar o meu nome. Jesus quer falar o teu nome. Jesus quer te abençoar. E para isso você precisa dizer quem é Jesus na sua vida. Será que Jesus tem sido Cristo, o Filho do Deus vivo? Quem é Jesus na sua vida? Será que ele é Elias, Jeremias, ou um dos profetas? Ou ele é o Cristo, Filho do Deus vivo? Toma Jesus para si. Não fique escondido atrás da sua religião, do seu pastor, do seu missionário. Cada um de nós somos um. Cada um de nós somos autênticos e precisamos estar na presença de Deus. Não esqueça que você é a impressão digital de Deus e que Deus tem o melhor para você e para a sua vida, ok? Vamos orar? Senhor, abençoa-nos a cada dia para que possamos ter certeza da vida eterna. Para que se alguém neste mundo nos perguntar quem nós servimos e nós possamos dizer, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus, o Filho do Deus vivo. Eu sirvo um Deus vivo, que não está morto, que não é uma estátua, que não está num pedestal, mas que está no céu, que está no meu coração, que está na minha vida. Que eu possa testemunhar sempre de Ti, Jesus, e possa alcançar graça, e possa alcançar, Senhor, misericórdia. Ó Deus querido, derrama do Teu poder sobre cada um que está assistindo, que virá assistir essa live, para que possa sentir também a presença de Deus e possa ter a certeza da sua salvação. E que possamos repartir Jesus com os outros, com aqueles que não têm. Possamos levar a palavra do Senhor àqueles que têm necessidade de ouvi-la. Usa-nos com poder, com graça e abençoa-nos em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui com Mateus 17. Não esqueça, fale de Jesus, não tenha vergonha, não tenha medo. E vós, quem dizeis que eu sou? Eu sou Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, impressão digital de Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.